Muy buenas tardes, Muito boa tarde a todos os ministros, hermanos y hermanas que irmãos están e irmãs reunidos que estão reunidos durante durante el día de hoy, o dia de hoje, quinta-feira, 8 de dezembro deste ano en los 2022, diferentes países nos diferentes donde países onde estuvieron informando que es estiveram me feriado, informando que é feriado e também outros que estão en reunión, em reunião, como México, Venezuela, Panamá, Argentina, Colômbia, Peru, España Espanha e países os diferentes en países toda la América Latina y el em mundo toda a entero América Latina e o mundo inteiro que están en que estão reunión en el día de em hoy. reunião no dia de hoje. É para mim um privilégio, É para mim um privilégio, uma bênção poder enviar essa saudaçãozinha também ao nosso irmão e amigo, missionário Miguel Bermúdez Marim, onde ele se encontra, e a todos todos os que estarão escutando essas palavras de saudação, o qual para mim é um privilégio poder enviar e conversar de tudo que Deus está fazendo neste tempo final, o qual é nossa preparação, e toda essa preparação vem por meio da palavra da mensagem que o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago, nos trouxe, o qual nos mostra nessa mensagem todas as coisas que estariam acontecendo neste tempo final, as quais vamos identificando à medida que vão se cumprindo e assim recebê-las, crer nelas. E toda essa palavra vai se encarnando em cada um de nós até chegar à plenitude da estatura de um varão perfeito e, assim em breve, obter a promessa da nossa adoção. Em Apocalipse capítulo 15, versículo 5, nos diz: depois dessas coisas olhei, e eis que foi aberto no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira do Deus que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Nos diz na mensagem a estatura da plenitude de Cristo, pregado sábado 18 de julho de 2009, em Bogotá, Colômbia. Diz: onde os filhos de Arão tiveram problemas e os 2 deles morreram, e 2 deles morreram no lugar santíssimo. Esse é o lugar mais perigoso de todos os lugares do templo espiritual de Cristo, como foi no tabernáculo e no templo que o rei Salomão construiu. Esse lugar é onde o juízo divino veio sobre os filhos de Arão, que estavam ministrando, mas com fogo estranho, ou seja, que não era um fogo produzido pela fórmula que tinha que ser usada para produzir esse fogo. Não tinha o azeite com a fórmula correta, não tinha as demais coisas com a fórmula correta, e as coisas que eram feitas e as coisas que eram lançadas no incensário para que se acendesse o fogo que estava nessas brasas aí do incensário. Vejam, essa fórmula, ele numa ocasião, numa mensagem, que intitulou assim mesmo a fórmula da segunda vinda de Cristo, e tenho também o estudo bíblico dessa mensagem, ou tenho o estudo bíblico de um tema como esse, e tenho também a mensagem desse tema, ou seja, tenho o extrato da mensagem da fórmula da segunda vinda de Cristo de 17 de abril de 2005 e tenho o estudo desse tema, a fórmula da segunda vinda de Cristo, mas que foi pregado em 10 de setembro de 2004. Ou seja, são 2 temas diferentes, mas veja o que ele fala aqui.
na mensagem A Fórmula da Segunda Vinda de Cristo, pregado em 17 de abril de 2005 em Goiânia, Brasil, diz: há uma fórmula para a Segunda Vinda de Cristo, e nessa fórmula diríamos E5 mais M2 é igual a J2. Moisés e Elias, ou Moisés mais Elias. Vamos fazer de outra forma. M2 podemos colocar qualquer um à frente. M2 mais E5 mais J2 é igual à Segunda Vinda de Cristo. Mais fácil para que entendam. Essa é a fórmula da Segunda Vinda de Cristo. Sem essa fórmula, não há Segunda Vinda de Cristo. Já foi mostrada no Monte da Transfiguração. Se levantaram muitas pessoas pensando que tem algo, mas quando busca ver a fórmula, não tem essa fórmula. Essa fórmula a conhecerá somente uma pessoa e a revelará à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E com essa fórmula e com o resultado dessa fórmula, todos os escolhidos obterão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E na mensagem do estudo bíblico, dessa mensagem, desse tema que ele também pregou, mas em 10 de setembro de 2004, ele aí escreve ME2 mais J é igual, e escreve H2O, ou seja, H2O é igual a água. E também vamos ver aqui. Escreve: a primeira vinda de Cristo foi a plenitude da divindade, de Deus em carne humana, em um homem, em Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Jesus foi a fórmula da primeira vinda de Cristo. Ele foi todos os profetas. Assim será a fórmula da segunda vinda de Cristo. Uma fórmula é uma maneira de fazer, e entre parênteses, de manifestar uma coisa. Uma fórmula é um mistério. Tudo na criação tem uma fórmula. No mundo invisível e no mundo visível. Isso foi o que ele escreveu ali. E também numa partezinha aqui escreve M2, E5, HH2, ou seja, Filho do Homem 2, e embaixo, volta a escrever, mas ao final escreve, ou seja, escreve M2, E5, J2. Mudou aí de HH, ou seja, de colocar HH, escreve J, que é Jesus, ou seja, que é o Filho do Homem, o qual no fim do tempo conhecerá esse instrumento que Deus está usando no cumprimento da visão da carpa. É o único que conhecerá esse mistério, essa fórmula, a qual é a fórmula da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E a fórmula que está sendo revelada ao povo para que conheça como é esse mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E ao conhecer esse mistério, estariam obtendo assim essa fé de rapto. Agora notem ali que os filhos de Arão estavam ministrando no lugar santíssimo sem essa fórmula correta. Ou seja, que se requer no lugar santíssimo, esse é o lugar mais delicado, se requer ser a pessoa correta, ordenada por Deus para ministrar nesse lugar. Vamos continuar lendo aqui. Continua dizendo o nosso irmão William.
E não se pode colocar fogo estranho, interpretações privadas para essa etapa da igreja. Qualquer que fizer terá o mesmo problema que tiveram os filhos de Arão. E até Deus proibiu a Arão que chorasse pelos seus filhos. Proibiu que lamentasse. Ou seja, vejam que nem sequer Deus permitiu que chorasse por eles. Como também Deus não permitiu a Samuel que orasse por Saul. Não chores mais por ele. Deus já tinha rejeitado. Da mesma forma que também, quando diz que a Esaú aborreci e a Jacó amei. Ou seja, que já desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha rejeitado Esaú, que neste tempo é o reino das trevas, o reino do anticristo, o homem de pecado, o qual representa Esaú. Agora notem como essas pessoas, Deus já as rejeitou ainda antes dessas pessoas virem a este planeta Terra. Porque Deus é onipresente, onisciente e Ele sabe todas as coisas. Por isso, até pessoas que estejam oferecendo fogo estranho no lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor, nessa etapa onde estamos, corre o risco de se colocar em uma dessas posições como a que foram colocados os filhos de Arão e ofereceram fogo estranho. No versículo 8 de Apocalipse, capítulo 15 que lemos, ninguém diz, na metade, ninguém podia entrar no templo. Ou seja, vejam porque a glória de Deus estava ali. E todo o poder divino estava ali. E ninguém podia entrar. Ou seja, ninguém podia ministrar ali até que todas essas pragas e tudo o que estava acontecendo quando o templo foi aberto, ou seja, quando foi aberto esse mistério de Apocalipse capítulo 8 no céu, aí há uma série de eventos que estão ocorrendo, o qual temos que ter muito cuidado no que está ocorrendo enquanto isso ocorre no céu, enquanto é aberto esse sétimo selo no céu, qual ocorre esse silêncio, é produzido por esse sétimo selo sendo aberto. O que está ocorrendo nesse tempo são os juízos divinos que estariam acontecendo no campo espiritual primeiramente e depois no campo físico. Ou seja que é um tempo de juízo o que está ocorrendo nesse tempo da abertura do sétimo selo no céu. E recordem que o juízo começa pela casa de Deus. Vamos continuar lendo mais adiante aqui. Assim que temos que estar conscientes de que etapa da igreja estamos vivendo. Estamos vivendo na etapa de coroa da igreja do Senhor. A etapa mais gloriosa de todas as etapas. A etapa para a manifestação dos filhos de Deus em corpos eternos e glorificados. E mais adiante, nessa mesma mensagem, a estatura da plenitude de Cristo diz: aí é onde o povo hebreu verá o Messias manifestado e dirão: este é quem nós estamos esperando. Aí verão tudo que eles estão esperando e também os que serão transformados verão tudo o que estão esperando.
E agora, é aí, vejam, é aí onde os ministérios das duas oliveiras estarão sendo operados pelo Espírito de Deus. E também o ministério de Jesus será visto sendo operado pelo Espírito de Deus. Recordem, essa é a fórmula da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Por isso tem que aparecer o Filho do Homem com seus anjos, com esses ministérios. Aí também é que será manifestado o juízo divino. Serão faladas as pragas, também tudo que vai acontecer, os juízos divinos que virão sobre a terra, tudo isso vai ser aberto aí. E o sétimo selo vai ser aberto aí também, publicamente. E aí também vão aparecer os Ananias e Safira, porque o juízo começa, por onde diz? Pela casa de Deus. Eu os amo muito e recomendo que se cuidem de preencher os requisitos para serem os Ananias e Safiras, ou seja, que se cuidem para que não preencham esses requisitos que preencheu ali Ananias e Safira. Ou seja, o que eles fizeram, não venham vocês preencher esses requisitos, não vá algum de vocês atuar como Ananias e Safira. Recordem, vejam, mentiram e houve dinheiro por trás de todo esse problema. No mesmo problema de Judas Iscariote, houve dinheiro também. Depois foi tarde para se arrepender. Qualquer que tiver tido problemas, que possam preencher os requisitos das coisas que Ananias e Safira, de Ananias e Safira, ou de Judas Iscariote, ou daqueles que no tempo de Moisés se rebelaram contra Moisés, ou seja, vejam que também os que se rebelam contra o programa divino entram também nessa etapa desse juízo que começa pela casa de Deus. Reconheça diante de Deus, orem a Deus e também restaure o que não lhes corresponde. O que tiverem feito mal, façam a restauração, como fez e disse Zaqueu. Disse a Jesus que ele, a qualquer que tinha roubado, vamos dizer, defraudado, o restituiria quantas vezes? Então vocês melhor superem a sinceridade e justiça de Zaqueu 5 vezes ou mais. Mas melhor corrigir as coisas antes que chegue esse momento. Todos esperamos que chegue o cumprimento pleno da visão da carpa. Mas recordem, vão acontecer essas coisas as quais estão prometidas, ou seja, que pode começar com juízo, porque juízo começa pela casa de Deus. E antes de começar para o mundo, tem que começar na casa de Deus. É um conselho como companheiro no ministério de cada um de vocês que estiveram trabalhando. Estivemos trabalhando por anos juntos, bem unidos na obra do Senhor. Eu quero as bênçãos de Deus para cada um de vocês e para vossas congregações também. E agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo está na etapa mais gloriosa de todas. A etapa onde chegará a perfeição física como corpo místico de crentes, como templo espiritual de Deus. No livro de citações, vejam aqui, tem uma parte onde ele fala destas coisas. Na página 107, parágrafo 936 diz: Cristo tem misericórdia, a lei nos prendia, mas não podia nos libertar. E ele escreve: a lei prende e encarcera. Os profetas são juízo de Deus para condenar e executar o povo pelo pecado. Aí ele escreve: os profetas é igual ao juízo de Deus para condenar. Correto. Mas Jesus é o amor e a revelação de Deus para revelar a semente predestinada que ele chamou. Este é, ouça-o, agora foi conhecida a plenitude da divindade. Este mistério secreto agora foi revelado. Deus se manifestou. E agora Deus e o homem são um. O homem ungido, Cristo. Agora, o que significa Cristo? É o ser ungido. Ele foi ungido com a plenitude da divindade, corporalmente. Oh, irmão, como as pessoas podem duvidar? Moisés, em seu tempo, teve uma parte, também Davi teve uma parte, mas agora que o vemos manifestado em sua plenitude,
para morrer pelo pecado das pessoas e, dessa maneira, poder trazer sua vida à sua igreja e então ter a preeminência e a plenitude da sua igreja para poder manifestar toda a promessa nestes últimos dias, conforme o tinha prometido para este tempo. Agora, note bem. Belisque-se para que não durma. E ele escreve: Cristo é igual o homem ungido. E também escreve para manifestar toda a promessa. E onde diz? A parte que teve Moisés, outra parte teve Davi. E ele diz que virá uma plenitude à sua igreja. Ele desenha aí as eras e embaixo escreve uma parte de Cristo, a palavra, e na pedra angular desenha uma pedra angular e escreve a plenitude de Cristo em sua igreja. Continua dizendo o nosso irmão William: chegará um momento onde a plenitude de Deus por meio de Cristo entrará à sua igreja, e isso fará que fique selada como a igreja que chegou à plenitude de Cristo, que chegou à perfeição. Porque com a ressurreição dos mortos em corpos eternos e perfeitos e a transformação dos vivos, a igreja será perfeita. E cada crente, cada indivíduo crente em Cristo nascido de novo, chegará à sua perfeição, porque então terá também seu corpo perfeito, o corpo glorificado. Mais adiante diz: e a palavra vem sempre ao mensageiro da etapa correspondente. Como diz o livro das eras, conhecemos essa citação da página 265, que diz: como já mencionamos, Jesus se identifica como o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados estrelas porque brilham como a luz emprestada ou refletida, a luz do Filho, Jesus. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus ao seu povo. Ou seja, que é a forma onde Deus traz a revelação ao seu povo, é por meio do mensageiro de cada era ou de cada dispensação. Continua dizendo: venha o mensageiro da dispensação. Se é a mensagem para uma dispensação, se é para uma era, vem a parte correspondente para essa era e se encarna no mensageiro. Esse título de propriedade, ao ser entregue a uma pessoa que o coma, quando uma pessoa come um alimento, se torna em seguida parte da pessoa esse alimento, porque daí vem as células, se multiplicam. É uma etapa onde produz esse efeito químico. E assim é para os crentes em Cristo, a igreja, nos termos espirituais. Aí se encarna a palavra em cada crente em Cristo, começando com o mensageiro desse tempo. E então poderão regressar fisicamente à vida eterna. Poderá ocorrer essa transformação física. No livro de citações, também na página 108, nos diz no parágrafo 940, e estes homens o resistiram como Janes e Jambres o fizeram a Moisés. Podem produzir uma igreja e produzir um grupo de pessoas como reticências, mas sua insensatez será manifestada quando Jesus tomar sua noiva, a separe e disser: esta é ela, e a leve. E desenha uma estrela de Davi. Vejam, esse tempo é onde a plenitude da palavra estará na noiva, onde Jesus, ou seja, Cristo em sua segunda vinda, ele se manifestará e ele dirá: esta é, ou seja, quando fizer essa separação. E isso é o que está ocorrendo neste tempo. As coisas que estão ocorrendo são as coisas que estariam sendo cumpridas no meio da igreja noiva, o qual o reverendo William Branham falou, e também nos falou nosso amado irmão William Souto Santiago, que estaria ocorrendo nesse ministério sob carpa. Haveria uma separação e também haveria uma preparação da igreja noiva dentro
dessa etapa onde, depois que estaria ocorrendo esse juízo que começa pela casa de Deus, depois disso, Deus tomará sua igreja noiva e a levará, a raptará. Assim que estamos vivendo num tempo muito, mas muito importante, onde de um momento a outro, tudo o que está faltando por se cumprir no meio da igreja se cumprirá, e assim Deus estará ressuscitando os que partiram nele, e depois nós sermos transformados e ser levados à ceia das bodas do Cordeiro. Mas tudo isso são eventos que estão dentro de um programa divino, o qual estará ocorrendo no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e dentro desse lugar somente estará ministrando quem tem essa fórmula, quem tem a fórmula da vinda do Senhor com seus anjos. Porque é através e por meio desse instrumento que Deus estará dando a fé de rapto, dando a fórmula a esses que Ele separa, a esses que Ele colocar dentro do lugar santíssimo, na etapa correspondente ao rapto, que é a etapa de pedra angular, porque é aí onde vai ocorrer o rapto, quando estiverem todos aí e Ele fizer essa separação, essa segregação aí, então Deus cumprirá essa promessa do rapto. Ou seja, que quando Deus estiver cumprindo tudo isso no meio da sua igreja, que será em uma maneira, em uma forma do comum, e como é a forma do comum? Deus atuando por meio de um homem, falando a palavra, e a palavra é a que produz esse juízo. E essa segregação, essa separação, onde estariam já colocados na era da pedra angular, no lugar santíssimo, já estando colocados aí, então, aí Deus estaria cumprindo no meio do seu povo, da sua igreja, a ressurreição e a transformação. Não pode ser em outro grupo, em outra era. Tem que ser em era de pedra angular e em dispensação do reino. Foi para mim um privilégio poder enviar essas palavras de saudação, e são temas que abrangem tudo o que neste tempo Deus está fazendo, e talvez estamos falando assim, certos pontos, mas cada um teria que aprofundar em todos os ramos correspondentes a estes temas, lendo todos os escritos que o reverendo Dr. William Soto Santiago nos deixou, e também nosso irmão Branham nas mensagens, e também as mensagens do nosso irmão William. Ou seja, tudo isso teríamos que começar por cada linha para ver todo o quadro completo de todos os temas que Deus está realizando em seu programa correspondente a esse tempo final, no cumprimento da visão da grande carpa que foi mostrada ao reverendo William Branham. Vejam que todo o programa divino desemboca nessa visão, porque essa parte já é a final, que é a parte onde ele cumpre tudo o que falta por cumprir, o qual nesses dias seria a ressurreição e a transformação. Mas antes que chegue esse momento, há uma trajetória, umas etapas que temos que passar, porque não se pode nem encurtar o caminho, nem se pode também se atrasar no caminho. Tudo se leva no mesmo ritmo, porque é o programa de Deus que Ele já tem traçado desde antes da fundação do mundo. Que Deus nos ajude a estar neste tempo conscientes do tempo em que estamos vivendo e do tempo em que Deus estaria cumprindo todas essas promessas, para que assim
estejamos preparados para receber tudo o que cada um de nós necessita, qual é nossa adoção, nossa transformação. Nessa conversa, colocaremos aqui o tema desta ocasião. Cristo é igual ao homem ungido. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, a todos continuem passando uma tarde e um dia feliz, cheio das bênçãos do nosso Pai Celestial. Nessas palavrinhas de saudação para todos que estão reunidos no dia de hoje, que tomei este momentinho para enviar essas palavras de saudação, o qual é conforme a palavra de Deus. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos.